Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha e mais uma vez eu vou fazer uma resenha de um texto de teatro. Trata-se da peça Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre, que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui, na minha mão. Mais uma vez, uma das peças que faz parte da coleção Teatro Vivo, que eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês. Aliás, acho que quase todas as peças, quase todos os textos de teatro que eu fiz resenha, eu tirei dessa coleção, quase todos. Não todos, a Cantora Careca, por exemplo, não foi daqui, mas enfim. Quase todas as resenhas de peças de teatro que eu fiz saíram da coleção, dessa coleção Teatro Vivo. Bom, Jean-Paul Sartre, acho que dispensa apresentações, mas ele foi um filósofo francês que nasceu em 1905 e morreu em 1980. Ele foi influenciado por grandes nomes da filosofia do século XIX, né? O Nietzsche, o Heidegger, e também por um filósofo e matemático alemão, Husserl. Então ele teve grande influência desses pensadores e ele foi um filósofo considerado um dos grandes nomes da filosofia existencialista. Só que além de filósofo, Sartre ele era um escritor. Aliás, antes de falar do Sartre escritor, é bom falar que o Sartre ele era um militante ativo, né? Um militante político ativo. Ele teve um relacionamento com a Simone de Beauvoir, que também era uma filósofa, uma pensadora, e também uma militante ativa, né? uma militante política ativa. Então eles fizeram muita coisa juntos no sentido de militância, enfim, de ação política. Então ele foi um pensador muito importante do século XX. E dizem, né, segundo é comum dizer que a obra mais importante do Sartre é uma obra filosófica que é O Ser e o Nada. Eu particularmente, como sou uma pessoa muito ligada em literatura, eu gosto muito da obra literária do Sartre, né? Principalmente da obra teatral. E Entre Quatro Paredes é, para mim, uma das melhores peças ou um dos melhores textos que o Sartre escreveu. Até por isso que eu resolvi fazer a resenha do Entre Quatro Paredes. Bom, Entre Quatro Paredes é a segunda peça que o Sartre escreveu, né? A primeira peça que ele escreveu foi em 1943, chamada As Moscas, que era, na verdade, uma releitura, uma adaptação, enfim, uma nova forma de lidar, uma inspiração, né, da história de Orestes, da história grega de Orestes, né? Orestes, filho de Agamenon e Clitemnestra, irmão de Electra, enfim, toda essa coisa, né? Sabe que Agamenon foi morto por Egisto e Clitemnestra, e aí Electra tem que vingar a morte do pai, e quem acaba vingando é Orestes, enfim. Toda essa coisa da história dessa família, né? Mais uma das famílias mitológicas gregas. E o Sartre faz uma adaptação, enfim, escreve uma peça livremente inspirada nessa história grega, chamada As Moscas. E em 1944 ele escreve a segunda peça dele, que é Entre Quatro Paredes, né? Já é o fim da guerra, enfim. E é nessa peça, Entre Quatro Paredes, que está aquela famosa frase: o inferno são os outros. E que, na verdade, na peça, por ser um texto de teatro, né? Na peça, o Garçom, que é o personagem que fala essa frase, lá no fim da peça ele vai falar essa frase, ele fala com uma pausa, né? Então a frase, na verdade, no texto da peça, ele não está escrito assim como a gente costuma ouvir: o inferno são os outros seguido, né? Como essa frase está numa fala em que o Garçom vai falar várias coisas sobre o inferno, aí ele vai dizer ao final: o inferno, aí tem uma reticência, né, uma pausa, são os outros. Enfim, é só para deixar bem encaixado e bem explicado o que é essa frase. Mas, enfim, essa frase acabou ficando famosa. E por que essa frase ficou famosa?
E o que tem a ver o Entre Quatro Paredes com a filosofia existencialista do Sartre, enfim, e com aquela que dizem que é a grande obra dele, que é O Ser e o Nada. Então, para explicar um pouquinho tudo isso, eu vou fazer primeiro a sinopse da peça, tá? Bom, Entre Quatro Paredes, né, ela trata de um... Começa com 3 personagens sendo colocados num salão, num grande salão. Vamos dizer que é um quarto, mas é um quarto grande, enfim. Então, um de cada vez vem o Garçom, vem a Inês e vem a Estelle. Todos esses 3 personagens, eles são conduzidos para esse salão, para esse quarto, por um criado. Então o criado vem, coloca um, depois coloca outro, depois coloca outro. E aí quando entra o terceiro personagem, a porta desse salão ela é fechada, ela é trancada. E aí, aos poucos, esses personagens vão descobrir que eles estão mortos e que eles então têm que viver eternamente ali, os 3 confinados naquele quarto, naquele salão. É um salão do Segundo Império, é um salão luxuoso, enfim, mas né, lá eles têm cama, enfim, tem um monte de coisa. E eles vão viver confinados pela eternidade, porque eles já estão mortos. E aí, durante a peça, eles vão vendo o que aconteceu na vida deles, por que eles foram parar naquele quarto, como eles morreram, qual foi a razão da morte. Então, por exemplo, o Garçom é um covarde, é um cara que fugiu do exército, enfim. E ele disse que ele foi fuzilado por perseguição política, mas no fundo ele era um grande covarde que não assumia nada politicamente. Engraçado isso, né? Quer dizer, agora me veio na cabeça uma coisa. Pessoas que dizem que são perseguidas politicamente e que na verdade são umas pessoas covardes que só fazem bobagem. Tem alguma coisa semelhante com alguns personagens da nossa política atual, né? Mas enfim, só me veio esse lapso agora na cabeça, mas não tem nada a ver com a história. Então, o Garçom morreu por causa disso, a Estelle, que é uma dondoquinha, né, que ascendeu socialmente através do casamento e acabou matando uma criança para poder preservar o relacionamento dela, enfim. E a Inês, que é uma mulher de classe média, funcionária dos Correios, lésbica e que se matou, né? Então essas 3 personagens, elas vão começando a falar sobre as vidas delas e um vai apontando os erros e as omissões do outro, enfim. E essa existência deles ali naquele quarto começa a ficar insuportável, né? Então, por exemplo, a Inês se apaixona pela Estelle e a Estelle a rejeita. E aí, para provocar a Inês, a Estelle então começa a tentar seduzir o Garçom. E o Garçom quer ter alguma coisa com a Estelle, mas ele não quer na frente da Inês. Então começa todo um jogo, né? Então a peça lida com essa coisa desse jogo de quase que um triângulo, né, afetivo e ao mesmo tempo um triângulo agressivo, né? Então tem esse triângulo afetivo e esse triângulo agressivo onde eles vão apontando o dedo na cara um do outro, porque você é covarde, porque você é isso, porque você é aquilo, tal. E volta e meia eles tentam abrir a porta para sair, né? Porque não vou ficar aqui com vocês e tal. E eles percebem então que eles estão realmente condenados a viver a eternidade, a ficar na eternidade na companhia uns dos outros, né? Então a Estelle tem um momento em que ela tenta matar a Inês porque ela quer ficar com o Garçom só para ela, vamos dizer assim, né? E só que não dá porque a Inês já está morta, e ela começa a rir, enfim. É um texto que aí no final eles percebem que onde eles estão é um inferno, né? Então eles estão no inferno e na verdade o inferno não tem nada a ver com o inferno cristão que a gente conhece de fogo, de enxofre, de diabinho, nem nada disso, né? O inferno ali é eles estarem condenados a viver confinados pela eternidade na companhia um do outro. E aí, essa coisa do inferno são os outros é justamente por causa disso, porque esses outros que estão na companhia e que vão viver a eternidade com cada um deles, né, é o outro que eu não quero ver,
né? É o outro que eu não quero enxergar, é o outro que vai apontar para mim os meus defeitos, as minhas fraquezas, é o outro que vai ser a própria encarnação da minha fraqueza, é o outro que vai ser um obstáculo para aquilo que eu considero a minha felicidade. Então, esse outro com quem eu tenho que passar a eternidade, né, no caso da peça desses três personagens, é esse outro que me desnuda, né? É esse outro que revela em mim aquilo que eu mesmo quero esconder. Por isso que é um inferno, porque é um outro que não me dá sossego, é um outro que não me dá arrego, né? É um outro que não atenua em nada, não suaviza em nada, é o outro que me mostra na minha versão mais intensa, mais nua, mais crua, né? E cruel, vamos dizer assim. Então, por isso que, no final das contas, eles acabam fazendo essa coisa. E o que isso tem a ver com essa coisa do ser e do nada, né? Quer dizer, o Sartre, no Ser e o Nada, ele vai falar um pouco sobre essa coisa de o quanto o que nós somos tem a ver com o que os outros pensam de nós, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que o ser humano é um ser pensante e um ser pensado, né? Então, então tem muito a ver com essa coisa de aquilo que nós somos é aquilo que os outros pensam a nosso respeito também. Então, isso acaba tendo tudo a ver com a peça, né, com Entre Quatro Paredes, porque é isso. É o outro que nos constrói enquanto ser humano e que nos provoca a que nós nos enxerguemos sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de véu. Tá? Então é isso, Entre Quatro Paredes é isso. Tem uma curiosidade muito legal sobre Entre Quatro Paredes, porque ela foi escrita em 44 pelo Sartre, e o objetivo dele era uma coisa muito simples, né, muito pequena, porque ele queria fazer uma peça de um... Então você vê, é um texto que tem um ato só, com três personagens praticamente. Tem quatro que o criado que de vez em quando entra, mas são praticamente três personagens. Então, num único lugar, um cenário único, né? Então ele queria escrever um texto simples para poder rodar com esse texto pelas províncias, tá? Porque era uma coisa que tinha fim da guerra, enfim, né? A guerra tinha acabado há pouco tempo, tal. Então ele estava nessa coisa de poder rodar com essa peça e tal. E aí a primeira montagem do Entre Quatro Paredes, que seria em 1944, que foi quando ele escreveu tal, o Sartre convidou, o Sartre e um outro produtor, que eu não me recordo o nome agora, convidaram atores iniciantes, né, atores amadores, vamos dizer assim, e uma pessoa para dirigir. E curiosamente, quem ia dirigir a primeira montagem de Entre Quatro Paredes era o Camus, Albert Camus, também um outro escritor francês muito famoso. E o Camus, ele ia dirigir a peça e fazer o papel do Garçom, né? Com outros atores completamente em início de carreira, enfim, atores amadores. Só que aí essa montagem acabou não dando certo por questões, enfim, políticas e tudo mais. E aí o Sartre mandou isso para um outro produtor que quis fazer, então, em 45, quis fazer uma grande montagem com atores profissionais e tal. E aí o Sartre entrou em contato com o Camus e falou, olha, e aí? E o Camus falou, não, você tá liberado, vai lá, faz do jeito que você quiser, e eu não vou dirigir atores profissionais. Então a primeira montagem de Entre Quatro Paredes foi em 1945, essa grande montagem, foi uma grande montagem, né, com atores profissionais, tal, aquela coisa, mas que não era o objetivo do Camus, do Sartre, nesse primeiro momento. Então é só essa curiosidade para a gente ver como essas coisas são interessantes, né? Histórias que a gente muitas vezes nem conhece. Tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, colocarem comentários aí no vídeo, se inscreverem no canal, se já estão inscritas ou inscritos, convidarem as pessoas para se inscreverem no canal, né? Para a gente aumentar o nosso número de inscritos. É legal a gente aumentar o engajamento. Enfim, quem quiser e puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, o link da campanha está aí na descrição do vídeo também.
Visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. É isso. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.